Por trás de cada pilar, a matemática a nos guiar. Cálculo estrutural, garantindo a fundação. Da teoria à construção, precisão em cada ação. Engenharia Civil. Bom dia para vocês. Então vamos começar. Ana, Clara, esqueci o nome. Ana, Clara e larga o celular agora, vamos lá. Que nome legal, Bom, vamos lá. Pessoal, nós estávamos trabalhando na aula passada, que você não veio. A gente começou a falar sobre o trabalho de uma força, mas o trabalho de uma força que era constante. Tudo bem? Certo? O estudo do trabalho de uma força constante, ele surge de uma ideia que era até um pouco abstrata. É o seguinte, cara, eu estou trabalhando com forças, e aí para eu descrever um movimento, eu preciso avaliar todas as forças que atuam no corpo. Qual era o problema? Força é uma grandeza vetorial. E somar vetor é uma coisa que é muito trabalhosa. E aí nasce a seguinte pergunta: será que eu conseguiria fazer uma análise do movimento e ao invés de eu utilizar grandezas vetoriais, eu utilizar apenas grandezas escalares? E aí nasce a ideia. Bom, então eu teria que, de alguma forma, criar uma grandeza tão poderosa quanto o estudo de força, só que essa grandeza seria um escalar. E aí eu falei, cara, a melhor forma de eu fazer isso é eu fazer um produto escalar, certo? E aí eu defini a grandeza trabalho, certo? A grandeza, que é o trabalho de uma força, se a força for constante, ela foi definida para vocês como sendo o produto escalar, força pelo deslocamento. Tudo bem? Certo? E aí, naquela tentativa, assim, cara, isso aqui é uma definição puramente matemática. Na tentativa de fazer uma conversão do matematiquês para o português, alguém pergunta, o que é trabalho? Poxa, o trabalho é aquilo que uma força produz quando ela atua no espaço. Só que isso você vê que é uma tentativa até quase que frustrada de pegar uma equação e tentar ler uma equação para vocês. Tá certo? Aliás, um teste legal depois. Vê na IA o que a IA fala, o que é o trabalho de uma força. Tá? Que para nós, até agora, foi só numa tentativa de transformar a análise do movimento, que era uma análise puramente vetorial, em uma análise de escalar, porque somar e escalar é mais fácil. E aí eu produzi essa equação, e de novo eu vou focar, ela só é válida se a força for constante. Tudo bem? Com essa equação, a gente já vê a primeira coisa. Trabalho vai ser alguma coisa que está relacionada exclusivamente a forças tangenciais, ou seja, a mudança do módulo da velocidade. Lembra que uma força ela sempre vai ter duas componentes. Uma componente paralela ao movimento, que é a componente tangencial, responsável por mudar o módulo da velocidade, e uma componente perpendicular, que é responsável por mudar a direção e sentido da velocidade. Essa componente perpendicular a gente chama de componente centrípeta. Então a gente já olha por aquilo ali que componentes centrípetas não realizam trabalho. Só para a gente ter uma ideia, vamos imaginar aquele desenho clássico, né? Temos uma força que está aqui. Essa força foi constante durante todo o deslocamento horizontal. Obviamente houveram outras forças, mas eu não estou interessado nas outras forças. Ok? Essa força atuou durante esse deslocamento e ela produziu algo durante esse deslocamento. O que ela produziu é calculado como produto escalar, força vezes deslocamento. Lembrando que o produto escalar, o que ele faz matematicamente? Ele calcula a projeção de um vetor sobre o outro. Então, olha só, quando eu projeto, eu tenho a componente paralela ao deslocamento, que é a componente tangencial, e eu tenho a componente perpendicular ao deslocamento, que é a componente centrípeta. No cálculo do trabalho, vai entrar apenas
o módulo da componente tangencial. Tanto que se eu abrir isso daqui, produto escalar é módulo da força, módulo do deslocamento, cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. Quando eu olho para isso, isso daqui é mais ou menos, porque pode ser positivo ou negativo, o módulo da componente paralela. Tá bom? Estou fazendo isso, não deixe, pelo amor de Deus, para a próxima aula. Não venha para a próxima aula sem ter lido o material que eu disponibilizei lá. Não vem para a próxima aula sem ler. Ok? É preferível, se não deu para ler, você falta a aula e fica lendo e depois assiste a vídeo, do que vir para a próxima aula sem ter lido o material. Tudo bem? Então, é isso daqui. Tá? Mas a pergunta ainda ficou no ar. Poxa, o que uma força produz quando ela atua ao longo do deslocamento? Como todas as forças são parcelas da força resultante, todas as forças são um pedacinho da força resultante, a primeira coisa que eu fiz foi, cara, vamos tentar entender o que a força resultante produz quando ela atua ao longo do deslocamento. Ou seja, vamos calcular o que é o trabalho da força resultante. E aí a gente chegou que o trabalho da força resultante era a variação de uma determinada quantidade matemática. Tudo bem? Certo? A gente viu que o trabalho da força resultante era a variação de uma quantidade matemática. É uma quantidade matemática calculada no fim, menos uma quantidade matemática calculada no início. A essa quantidade matemática eu resolvi dar um nome. Como tem movimento, a gente resolveu dar o nome de energia. Certo? Como tem velocidade, a gente chamou essa energia cinética. Kinect. Então, energia cinética. Só que está vendo que perceba que eu estou falando exclusivamente de uma abstração matemática. Portanto, quando eu digo o que o trabalho da força resultante produz? O trabalho da força resultante produz essa quantidade matemática que eu estou chamando de energia cinética. Certo? Como todas as forças, qualquer força da natureza, sempre será uma parcela da força resultante, qualquer força da natureza produzirá uma parcela de energia cinética. Portanto, o que é que uma força produz quando ela atua no espaço? Energia cinética. Tudo bem? Quando uma força atua no espaço, ela atua para produzir energia cinética, desde que ela não seja uma força centrípeta, desde que ela não seja perpendicular ao deslocamento. Tudo bem? Só que a gente ainda estava muito no campo da matemática. A gente ainda não consegue... tudo bem, eu estou aplicando uma força no corpo, é até interessante, eu estou tentando aumentar o módulo da sua velocidade, então eu estou tentando produzir energia cinética, só mudou a maneira de pensar. Aí eu perguntei, vamos analisar outra força? Vamos avaliar o trabalho de outra força constante, que era o trabalho da força peso. Tá? O trabalho da força peso, fazendo cálculos matemáticos, ele também produziu uma variação. Só que, ao invés de ser uma variação, ele colocou um inicial menos o final, o que não é muito legal. A gente normalmente quer que apareça final menos inicial. Só que no trabalho da força-peso, quando eu desenvolvi, apareceu alguma coisa inicial menos alguma coisa final. E aí eu chamei essa coisa de energia... Não tem... Como aqui já não tem velocidade, mas tem a possibilidade, então chamei essa quantidade matemática de energia potencial. Potencial porque pode entrar em movimento. Mas quem é que pode colocar esse corpo em movimento? A força gravitacional. Por isso, eu chamei isso de energia potencial gravitacional. Portanto, o trabalho da força peso, eu escrevi simplesmente como sendo menos a variação da energia potencial gravitacional. E aí eu já tenho uma primeira interpretação que eu posso puxar para a física. O que eu posso entender que é trabalho? Durante uma queda, por exemplo, durante a queda, primeira pergunta, quem é a força resultante? Soltei. Quais todas as forças que estão atuando nesse apagador? Fala. Gravidade, só que aqui próximo à Terra nós chamamos essa força de força peso. Então, durante a queda, atua só a força peso. Ela realizou trabalho?
que ela precisa para realizar trabalho? Atuar ao longo de um deslocamento. A força-peso atuou ao longo de um deslocamento? Sim. Então, vou perguntar de novo. A força-peso realizou trabalho? Sim. O que o trabalho da força-peso fez? Bom, aí você pensa, o trabalho da força-peso, ele produz uma variação de energia potencial. Só que, nesse caso, a força-peso também é a força resultante. Certo? Então, se você fizer aqui, ó, no exemplo que a gente está tratando, só para ficar mais fácil essa revisão, o que eu tenho? Eu tenho uma bolinha, e essa bolinha irá cair. Ela vem daqui, digamos, até aqui. Aqui está a altura final. Aqui estaria a altura inicial dessa bolinha. Se eu fosse analisar via força, eu tinha que desenhar todas as forças aqui. Certo? E eu chegaria à conclusão facilmente, estou desprezando a resistência do ar, que o vetor força resultante é igual a quem? É o vetor força-peso. Chegaria facilmente a essa conclusão. Mas eu não quero analisar via vetor. E aí eu tenho uma coisa mais simples. Se o vetor força resultante é igual ao vetor força-peso, eu chego à conclusão que o trabalho da força resultante é igual, ao trabalho de quem? Da força-peso. Tamo junto? Tamo junto ou não? Certo? Só que eu acabei de interpretar. O que o trabalho da força resultante faz? Produz energia cinética. Trabalho da força resultante, variação da energia cinética. E o trabalho da força-peso? Ele varia a energia potencial gravitacional. Portanto, de olhar para a equação, eu faço a seguinte interpretação. Durante a queda, a força-peso realiza um trabalho... Qual que eu vou falar? Eu vou falar que a força-peso realiza um trabalho que produz energia cinética, porque ela é a força resultante. Ou você quer que eu fale que o trabalho da força-peso realiza um trabalho que diminui a energia potencial, porque o trabalho de força-peso está relacionado à energia potencial gravitacional. Qual das duas falas vocês querem? Qual? Escolhe. As duas. Porque ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, devido a ter um sinal positivo aqui e um negativo aqui, para ficar mais bonito e mais sair um pouco do ramo da matemática e falar mais fisicamente, eu vou dizer, o trabalho da força-peso converte energia cinética em energia potencial. Ou converte energia potencial em energia cinética. Essa energia potencial, eu posso entender que ela é uma energia que está armazenada, devido a ele ter altura. Então, ele armazenou energia. Quando eu solto, ele libera essa energia. Quem é que libera? Quem é que faz esse trabalho de liberação de energia? A força-peso. Ela converte energia potencial gravitacional em energia cinética. Então, eu vou entender isso como todas as forças. Todas as forças. Todas as forças da natureza são parcelas da força resultante. Todas as forças da natureza realizam um trabalho para variar a energia cinética. Só que, quando ela realiza um trabalho para variar a energia cinética, essa variação de energia cinética é conseguida às custas de uma variação de um outro tipo de energia. E aí cabe a mim identificar que tipo de energia está vinculada ao trabalho dessa força. Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar de novo o apagador. Olhou ali em cima ali. Que forças que estão atuando sobre aquele apagador? Todas. Vamos, gente. Com quem que ele está interagindo? Primeiro ele está interagindo com a Terra, então a primeira força que tem é a força-peso. Atua para onde? Para baixo. Que outra força? Normal. E eu vou empurrar ele. Dá para desprezar o atrito? Não. Certo? O movimento vai ser aqui na horizontal, né? Então quanto vai ser o trabalho do peso? Quanto vai ser o trabalho do peso? Por quê? Porque o deslocamento está para cá, o peso está para cá. Ele é o componente centrípeta. Então o trabalho do peso é zero. Quer outro motivo para o trabalho do peso ser zero? O
trabalho do peso está vinculado à variação de energia potencial gravitacional, não está? Fala. O que você entendeu? Não, fala, você está balançando. Não entra na cabeça isso da força para baixo, ela não atuar no porque não sei se faz sentido, mas enquanto a força para baixo, a força peso, enquanto ela é maior, quando vai ser maior? Sim. E como que ela não é influencia? Tá, aguenta aí. Deixa eu só terminar esse raciocínio e eu vou voltar para explicar esse negócio em detalhes, tudo bem? Tá? Mas que ela não realiza trabalho, está claro. Porque ela é perpendicular ao deslocamento. Certo? Outro motivo pela peso não realizar trabalho. A força-peso varia energia potencial gravitacional. Que depende basicamente do que energia potencial gravitacional? Da altura. O que está acontecendo com a altura dele? A hora que eu jogar ele vem daqui para cá. A altura não alterou. Se não alterou a altura, não alterou energia potencial gravitacional. Não teve trabalho de peso. Tudo bem? Certo? Vou fazer um desenho aqui, ó. Não deixa eu ir embora hoje sem explicar isso. Que eu estou falando que o peso não interfere. Vamos lá, ó. Aqui está o apagador. Vocês já me falaram a primeira força que está atuando no apagador. Peso. Peso fruto de interação de quem com quem? Não. Força é a interação entre dois corpos. Então, qual é o corpo que está aplicando aquela força? Terra. Qual corpo está recebendo? Certo. Agora, olha diferente, Ana. O trabalho do peso está vinculado à energia potencial gravitacional. Que não é variada, porque daqui a aqui, se eu desenhar o vetor de deslocamento, eu vou perceber que a força-peso é perpendicular ao vetor de deslocamento. Então, ela não causa variação no módulo do vetor velocidade. Não, calma. Para não causar, até pela definição de produto escalar, ela tem que ser perpendicular ao deslocamento. Independente se é horizontal ou se é vertical. Se a força for perpendicular ao deslocamento, tá bom? Estamos juntos até aí? Tá. Vai estar interagindo comigo, porque eu vou empurrar. Certo? Então, aqui, eu vou colocar aqui, ó, Fs. Ou seja, agora, a força que eu vou aplicar vai realizar um trabalho? Vai ou não? Sim, a força que eu aplicar vai realizar um trabalho. Positivo ou negativo o trabalho? Como que você está identificando que é positivo? Você tem a maneira matemática. A maneira matemática é você ver que a força e o deslocamento são paralelos, então forma um ângulo de 0 grau. Qual que é o cosseno de 0? 1. Aí você vem aqui para a fórmula, você viu que é positivo. Você tem a maneira física. É uma pergunta assim, ela não é muito precisa, mas é didática. Naquele caso, a força que eu estou aplicando está ajudando ou atrapalhando no deslocamento? Está ajudando, então o trabalho é positivo. Então, a força que eu estou aplicando, que tipo de energia que a força que eu estou aplicando está transferindo para o sistema? Cinética, só. Não tem uma energia potencial associada ao trabalho da minha força. Só que, além de estar interagindo comigo e de estar interagindo com o planeta Terra, aquele bloquinho está interagindo com outra coisa. Com quem que ele está interagindo? Com o chão. Certo? A interação dele com o chão produz qual força? Não. Não tem como produzir duas forças. Ela produz uma força só, que é a força de contato. Ela produz essa força. Mas não tem mais cor, cara. Ai, achei um azulzinho aqui, ó. Ele produz essa força aqui, ó. Que eu vou chamar de força de contato. Aquela força ali é fruto da interação do chão, certo? Aquela força é fruto da interação do chão com o bloco. Se eu decompor essa força, eu vou notar que ela vai ter duas componentes. Uma componente tangencial, que eu chamo de atrito, e uma componente que eu chamo de normal. Normal porque ela é perpendicular ao deslocamento. E aí eu posso dizer,
Qual é o trabalho da força normal? 0. A força de atrito realiza trabalho? Sim. Positivo ou negativo? Negativo. Agora, vocês responderam muito rápido. Por que vocês bateram o olho e falaram que o trabalho dela é negativo? Qual foi o raciocínio? Vocês não pensaram matematicamente, né? Que dificuldade. Não, mas tá bom. Vocês pensaram fisicamente, né? Ela é uma força que está o quê? Atrapalhando. Mas se eu for pensar matematicamente, eu noto que ela é antiparalela ao vetor posição. Portanto, o ângulo é 180 graus. Se eu venho para cá, o cosseno de 180 é menos 1. É outra maneira de eu pensar. Qual que vocês acham que é a melhor de pensar? No momento que vocês estão, eu também acho que é melhor a física. Não, por quê? Porque vocês estão aprendendo física, né? Tudo bem? No deslocamento? Para onde que o corpo está indo? Para lá. Então é como se você estivesse indo para lá e alguém te puxando ao contrário. Certo? Ela está atuando para reduzir a sua velocidade. Tudo bem? Antes de... Elas se anulam, mas mesmo que ela não se anulasse, não estaria ajudando em nada no deslocamento, porque elas são perpendiculares. Certo? Tudo bem? Olha lá. Então eu vou fazer o experimento. Vou realizar um trabalho, certo? Ou seja, eu vou pegar a energia que eu tenho, que eu adquiri da minha comida, e vou tentar transferir na forma de energia cinética para esse corpo. O que aconteceu com a minha energia cinética? Sumiu. Se ela sumiu, é porque alguém realizou um trabalho que consumiu toda a minha energia cinética. Quem realizou esse trabalho que consumiu toda a energia cinética? O atrito. Só pode ser o atrito. Ou seja, eu realizei um trabalho que eu transferi energia cinética para o sistema, e o que o atrito fez? Converteu toda essa energia cinética em um outro tipo de energia. Aí agora cabe a vocês, tenta identificar que tipo de energia que o atrito produziu. O que vocês percebem? Tem o quê? Som, energia sonora. Se a gente tivesse um termômetro altamente preciso, você ia ver que ali também tem uma pequena variação de temperatura. Então o trabalho do atrito também produziu energia térmica. Calor não está errado, mas vamos tentar falar o termo correto. Energia térmica. Porque calor é uma coisa parecida com trabalho. Fala. De certa forma, tem deformação, se desgasta quando ele Mas a deformação não estaria vinculada a uma energia, assim, né? Mas é pouquíssima coisa aí. Poderia até ter, mas é mínima, a gente vai desconsiderar. Tudo bem? Entendido? Certo? Vou tentar explicar agora o lance do atrito. Eu vou explicar do método, que método que você quer, o método físico ou o método engenheiro? Eu acho que era melhor engenheiro, mas qual que você quer? Já que você pediu engenheiro, eu vou pelo método engenheiro. Depois depois você vai ver que o método físico... O que acontece é o seguinte. Em termos matemáticos, primeiro eu vou termos matemáticos, depois eu vou dar uma interpretação engenharística para o termo matemático. Tudo bem? A força de contato, estou desenhando ela aqui. Ela aparece aqui assim. Certo? A força de contato, ela é fruto da interação de quem com quem? Do bloco com o chão. Essa força de contato, se eu decompor, como vocês já viram, ela vai aparecer duas componentes. A componente normal e a componente de atrito. Só que o que você percebe? Como as duas são componentes da força de contato, a força normal e a força de atrito têm alguma coisa entre elas. Por exemplo, módulo da força de contato normal ao quadrado mais módulo do atrito ao quadrado é igual a força de contato. Certo? Estamos juntos? Eu poderia também olhar para um desses ângulos. Vou olhar para esse ângulo aqui, ó. Vou chamar aquele ângulo ali de θ. Depois eu vou explicar por que, aí é o método de engenheiro, por que eu olho para aquele ângulo e não para o outro. Tudo bem? Olha aqui, que formou aqui um triangulinho, ó.
Percebeu aquele triangulinho? Fala para mim quem é a tangente de θ. Como calcula tangente? Cateto oposto sobre adjacente. Se eu olhar aqui para o cateto oposto, o tamanho dele é o módulo da força de atrito. Concorda? Então, cateto oposto, módulo do atrito. E o cateto adjacente? Cateto adjacente é esse aqui. Quanto que vale o cateto adjacente? Módulo da normal. Tudo bem? O módulo da normal. Portanto, você vê que o atrito e a força normal estão linkados. Se eu quiser passar para o outro lado, fica simplesmente que o módulo do atrito é igual tangente de θ vezes o módulo da normal. Ok? Ou seja, quanto maior o θ, maior o ângulo. Quanto maior o ângulo, quanto mais deitada tiver a força de contato, é maior o θ, maior é o atrito. Só que aí você vai falar, e com toda a razão do mundo, mas como é que eu vejo isso? Porque isso aqui é vetor, cara. Eu não bato o olho e falo, ali um vetor. Você não consegue enxergar essas coisas. Como é que você identifica? Então, o que o engenheiro faz? O engenheiro faz uma modelagem mental para justificar aquele ângulo θ. Tudo bem? Essa modelagem mental é baseado no quê? Um pouco baseado na nossa experiência cotidiana. Porque, dá uma olhada aqui, ó. Vou empurrar essa mesa. Teve atrito? Teve. E agora? Se eu for empurrar? Ainda tem atrito. Aumentou o atrito ou diminuiu? Faz o seguinte, Clara, se você sentar aqui, você está perguntando, você está respondendo com dúvida. Se você sentar aqui, vai ficar mais fácil ou mais difícil para empurrar? Vai ficar mais difícil. Então, aumentou ou diminuiu o atrito? Aumentou. E aí vem a sua dúvida, mas peraí. Que essa que é a dúvida, esqueci o nome? Do Cauã. Essa é a dúvida do Cauã. Você está falando que uma força vertical não interfere no movimento horizontal. Só que o aumento do peso está dificultando o corpo para lá. Mas na realidade, quando você está aumentando o peso, que força que está aumentando também? A normal. Certo? Opa! O que a gente observa aqui pela equação? Se aumenta a força normal, o que acontece? Aumenta o atrito. Certo? Tudo bem? Como que o engenheiro faz para tentar ter uma visão pictórica um pouquinho melhor disso? O engenheiro faz assim, ó. Você não está conseguindo ver. Já que você não está conseguindo ver, eu vou dar um zoom nesse trecho. Tá? Isso aqui é um modelo pictórico, tá, gente? Ele vai funcionar didaticamente. Na vida real não é isso que acontece. O engenheiro faz assim, ó, quando você dá uma olhada aqui, você percebe que isso daqui não é retinho. Tá? Você percebe que aqui tem certas ranhuras. Certo? E são essas ranhuras, quando você tenta empurrar o corpo, uma ranhura encosta na outra e dificulta andar, porque ela aplica a força ao contrário, seria a força de atrito. Aí o que acontece quando você aumenta o peso, quando você coloca um peso maior? Prende mais, aumentando a força normal, dificultando ainda mais. Cara, é um modelinho mental legal, né? Pena que não é verdadeiro, mas é legal. Certo? Por que quando eu passo cera, tenta explicar para mim, por que quando eu passo cera, diminui o atrito? Preenche as ranhuras. Certo? E quando eu lixo? Por que quando eu lixo, as coisas ficam mais lisas? Você diminui as ranhuras. Então, tá vendo que esse é o modelo legal que o engenheiro utiliza para explicar? E, cara, tá tudo ótimo. Para aquilo que vocês vão utilizar, tá tudo ótimo, porque muita aí o engenheiro não chama isso aqui de tangente de θ, tá? O engenheiro prefere chamar isso aqui de μ, de coeficiente de atrito. Aí você chega que o atrito é μ vezes a normal, mas quem é μ? É a tangente daquele ângulo θ.
Tá certo? Só que aí eu preciso de uma explicação fenomenológica. E aí, em engenharia, você dá essa explicação. Até alguns livros de física também vão dar essa explicação para você ter uma ideia mais pictórica do que pode estar acontecendo. Certo? Fisicamente, o que está acontecendo? Ali, na realidade, são forças eletromagnéticas. Tá? Se você for pensar em física mesmo, você vai ter que ir para a física quântica. Primeira coisa que você vai perceber, você vai tomar um susto, é que não existe contato entre nada. Então não existe força de contato. Por quê? Se o seu corpo é feito de átomos, seu corpo é feito basicamente de prótons e elétrons. Os elétrons são nas camadas mais superiores. Quando você tenta encostar uma parte do seu corpo na outra, os elétrons começam a se repelir. Então se você der um zoom bem grande, você vai ver que não tem contato. Tudo que você sente é percepção elétrica, ou percepção eletromagnética. Então as forças de atrito são manifestações de forças eletromagnéticas. Exato. Percepção. Tudo que você. Todas as percepções que você tem são manifestações eletromagnéticas. Quem é que controla a tua dor, a sua sensação de prazer, sabor? Quem é que controla isso no seu corpo? Seu cérebro. Seu cérebro é basicamente o quê? Corrente elétrica. Certo? Tudo bem? Mas ainda assim, bem superficial. Tudo. Exato. Inclusive a visão. Inclusive as cores. Quando você vê umas cores diferentes, obviamente você não vai perceber, mas é elétron vibrando de maneira distinta. Numa cor vermelha, o elétron está vibrando pouquinho. Numa cor azul, o elétron está vibrando mais. Então, tudo que você tem é percepção elétrica. Tá? Só que, calma, vocês são engenheiros. Isso daqui tá bom demais. Tá certo? Oi? Eu chamei vocês do quê? Fala. Não, agora fala. Não escuta quando você fala. Não, eu jamais compararia bosta a engenheiros. De novo, já assistiram Big Bang Theory? Vocês já viram o que os físicos pensam dos engenheiros? Não, Tá. Primeiro, vamos colocar as coisas em partes. Quando a gente faz a faculdade de física, é meio que um negócio que institucional, você que é físico, você tem que falar mal do engenheiro. Certo? No Brasil, eu acho que é era, né? Hoje já é diferente, por um outro motivo. Eu acho que o motivo era mais socioeconômico do que qualquer outra coisa. Porque o engenheiro sempre foi uma profissão de alto status social. E, de verdade, o engenheiro, ele estuda e ele tem muito menos conhecimento que um físico. E a nossa sociedade brasileira, ela evoluiu de um jeito de achar que conhecimento é obrigatoriamente vinculado a ganhos financeiros. E, cara, isso não é verdade. Haja vista hoje em dia o tanto de influencers que não sabem nada e ganha muito. O ganhar dinheiro não está vinculado a conhecimento intelectual. Então, eu acho que é por isso. Quando eu comecei a assistir Big Bang Theory, eu comecei a perceber que isso também é uma verdade em níveis internacionais. Você começa a ver que existe... em geral, os físicos dizem que os engenheiros são as prostitutas da ciência. Vamos pensar por quê? Porque o engenheiro, ele não está preocupado. Gente, eu não estou falando... Tanto que eu estou com a camisa de engenharia aqui, ó. Né? O engenheiro, em geral, ele não está preocupado em compreender a origem de um fenômeno. Ele está preocupado com o quê? Com aplicar, certo? E em momento nenhum a gente está dizendo que isso também não é bom para a ciência. Você tem grande parte de conteúdos teóricos. Por exemplo, a força de atrito mesmo. O que vocês acham que foi feito primeiro? Foi modelado as forças de atrito a partir desse momento pictórico? Ou você acha que desde o começo começou, não, vamos analisar que isso aqui é força eletromagnética? E a tecnologia que foi desenvolvida? Foi desenvolvida a partir do quê? A
partir desses modelos pictóricos. Muito teste, tá? Porque engenheiro também ele faz muito teste. Então, já o físico e o matemático, eles são aqueles caras que eles buscam compreender, o matemático mais ainda, compreender a fundo o detalhe das coisas. Tá? Hoje, a crítica que eu tenho, não ao engenheiro, mas às faculdades de engenharia, é que a gente não ensina vocês a ser engenheiros. A gente ensina vocês a ser técnicos com diploma de ensino superior. Porque se vocês prestarem atenção, conversa com o pessoal dos anos, é só aplicação de forma, aplicação de tabela. Porque a função do engenheiro, eu acho que ela seria muito além do que simplesmente reproduzir o que já está aí. É o cara. Por que está tanta briga entre arquiteto e engenheiro civil? Porque o arquiteto faz uma modelagem do negócio super show, aí o engenheiro, como é que eu vou fazer isso? Cara, esse é o trabalho do engenheiro. É buscar meios para resolver essas coisas. Entendeu? Eu acho que isso que é o trabalho do engenheiro. E isso, infelizmente, isso não é o instituto aqui, não é a Unesp, não é, eu acho que faculdade nenhuma, pelo menos no Brasil hoje, tem condição de explicar. Quando a gente está em aula e fala assim, não é para usar IA. Cara, a IA é uma ferramenta que está aí. A gente tem que, nós, professores, ver qual é a melhor maneira de usar a IA. Entendeu? E tem um outro problema também, que eu acho que nas faculdades de engenharia. Que, em geral, quem forma vocês como engenheiro, em geral, o instituto é um engenheiro, só que não é um engenheiro que foi para a indústria. É um engenheiro que teve carreira acadêmica. Então, vocês têm uma formação mais acadêmica do que uma formação profissional. Entendeu? Porque eu tenho um tempo que como funciona essa interação. E quando Pode falando. por exemplo, quando o que define qual vai ser o ângulo da frente? É o que eu vou fazer agora. Você não consegue. Isso aqui, se está na horizontal. Porque assim, a pergunta que você faria, que seria melhor, vamos reformular para você parecer inteligente, Cauã? Depois eu edito aqui, você vai parecer esperto pra caramba. Aí você vai dizer, professor, presta, por favor. Professor, tá bom. Como é que eu calculo o coeficiente de atrito entre isso aqui e a mesa? Cara, é uma ótima pergunta do Cauã. Vocês não acham que seria uma ótima pergunta? Então, por favor. Então, entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Você, Cauã, por favor. Boa pergunta, Cauã. Cara, vocês viram que o cara, quando está prestando atenção na aula, faz ótimas perguntas. Porque assim, cara, olha que pergunta sensacional. Cauã está falando assim, tá bom, professor, entendi a formulação matemática abstrata, mas eu vou ser um engenheiro. Grande bosta, mas é o que eu vou ser. Né? Eu não consigo olhar aqui e ver o ângulo. Na realidade, aqui do jeito que está, não tem atrito. Certo? Por quê? Porque não tem tendência de movimento. Certo? Porque assim, ó, olha aqui, ó, olha a mesa. A mesa, eu estou pisando nela, estou tentando empurrar. Ela ainda está parada, só que tem atrito. Porque se não tivesse atrito, ela estava andando. Então, para ter atrito, tem que ter tendência ao movimento. O atrito é uma força que se opõe à tendência do movimento. Certo? Olha quando eu estou andando. Para onde que meu pé está tentando ir? Para trás. A tendência do movimento do meu pé seria para trás. Então, o atrito aparece para frente. Para fazer eu andar para frente. Certo? Mas do jeito que está aqui, não tem tendência ao movimento, não tem atrito. Tá? Mas que tivesse uma tendência ao movimento. Aqui. Como é que eu calculo a angulação, né? Engenheiro não faz isso. Cara, olha, assim, deixa eu falar bem de engenheiros antes que vocês comecem a achar que eu tenho desprezo. Cara, principalmente na área da engenharia elétrica, tanto que foi esse o motivo que eu escolhi fazer engenharia elétrica. Muitas das descobertas matemáticas, elas primeiro foram feitas através de problemas práticos de engenharia. E aí depois vem os matemáticos, o matemático vem e fala assim, mas peraí,
Eu estou com um negócio que matematicamente não faz sentido nenhum, só que funciona. Então eu tenho que estudar isso. Aí o matemático pega, estuda aquilo, entende, cria uma linguagem axiomática, lógica para essa teoria, e aí ele entende isso. Aí muitas vezes, aquilo que foi descoberto por engenheiro para um caso especial é aplicado em outras trocentas coisas. Por exemplo, tem uma função que foi descoberta por um engenheiro eletricista, o Kirchhoff, chamada delta de Dirac. Cara, é um ato de desespero. Cara, vamos falar que está acontecendo assim. Cara, não faz sentido nenhum essa função. Quando você pega lá, você vê a delta de Dirac. Só que ela funcionava, resolvia muitos problemas de circuitos. Você dava uma tensão e já tirava. Então essa delta de Dirac foi um engenheiro que inventou, está lá, funcionando. Eis que vem um cara, um matemático chamado Laurent Schwartz, ele fala, cara, não, vamos tentar entender isso. Aí ele pega a delta de Dirac, ele começa a estudar, e ele expande a ideia de delta de Dirac, ele expande, para encaixar a delta de Dirac, ele expande a ideia de função. E aí ele cria uma nova teoria matemática que é chamada teoria das distribuições. E aí ele dá uma fundamentação teórica sólida para a delta de Dirac. O que acontece hoje com a delta de Dirac é utilizada muito em mecânica quântica, por exemplo. Entendeu? Então, assim, o trabalho de engenheiro, ele colabora muito. Às vezes é até melhor você ter um cara que não é preso tanto aos formalismos, que ele vai colaborar mais para o andamento da ciência do que um matemático. Que nós, matemáticos, a cabeça é muito... não sei se foi com vocês que eu falei esse exemplo. Dá um rolo de papel higiênico para um matemático e para o engenheiro. Pede para eles calcular o tamanho do papel. Como é que o engenheiro vai fazer? Ele vai abrir e vai medir. Como é que o matemático vai fazer? Ele vai pegar um paquímetro, ele vai medir o raio, certo? Aí depois ele vai medir a espessura de um negocinho, vai dividir, vai calcular mais ou menos quantos tem, quantas voltas, vai fazer N vezes 2πr. Qual que é mais prático? Isso. Então, olha só. Para medir papel higiênico, show. A técnica do engenheiro. E para medir o raio da Terra? Já não dá. Então, mas você vê que a ideia do matemático, ele pode generalizar para outras coisas. Entendeu? Então, assim, tem muito disso. Mas vamos lá. Olha como que o engenheiro faz. Isso aqui é técnica de engenheiro mesmo. Hein? Tem atrito aqui? Não, porque não tem tendência ao movimento. Tem atrito? Tem. Agora tem tendência ao movimento. O que vocês acham? Aumentou o atrito ou diminuiu? Aumentou, porque ele ficou... É mais, certo? Opa, começou a descer. Então vou descer aqui um pouquinho. Pronto. Aqui eu achei ele está na iminência do movimento. Se eu erguer mais um pouquinho, ele desce. Então, eu achei aqui a iminência do movimento. Tudo bem? Vamos considerar essa situação. Aquela situação ali é a que eu estou na iminência do movimento. Essa que eu estou aqui. Que força que tem atuando nele? Peso para onde? Fruto da interação de quem com quem? Da Terra com o bloco. Perfeito. Que outra força que tem atuando ali? Não. Força de contato. Para onde está a força de contato? Não. Para cima. Pensa só um pouquinho por que a força de contato está para cima. Por que a força de contato? Por que a força de contato está para cima? Porque ele está parado. Se ele está parado, quanto que tem que ser a resultante? 0. Certo? Só que o que a gente faz com a força de contato? A gente decompõe ela em duas componentes. Atrito e normal. Então, eu vou decompor. Aqui está a normal. Aqui está quem? O atrito. Isso não é ser engenheiro. Gostei dessa fala. Vocês só aceitam. Esse é o problema da formação de engenheiro hoje. A gente só aceita. Porque quem?
Não, tá. Se o professor falar para você lambe a lousa, aí você vai. Lambe a lousa. Você não vai fazer isso. Você vai? Por favor, Ana. Por favor. Não vou pedir para você lamber a lousa, vou pedir para você lamber o apagador. Faz favor. Não. Não, então tira daí. Você tá vendo, assim, o negócio que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quem é responsável pela formação de vocês? Vocês. Não, você. Você é responsável pela sua formação. Entendeu? Mas aí cabe a vocês ter o... Cara, não faz sentido ter duas forças, porque força é fruto da interação entre dois corpos. Tudo bem? Mas vamos voltar para a situação do engenheiro. Onde é que está aqui? Onde é que está o ângulo? Ó, a pergunta você fez. O ângulo é entre quem? A força de contato e a normal. Então o ângulo seria aqui. Θ. Tamo junto? Tamo junto ou não? Show. Tá. Olha que coisa legal. Eu vou esticar aqui o atrito. Estiquei. Tudo bem? Vou dar um nome para esse ângulo. Dá um nome para ele. Eu? Ótimo. Igual o nosso colega, igual o meu, bem parecido. Eu. Olha lá que o ângulo eu, ele é formado entre alguém na vertical e alguém na direção do plano, certo? Tudo bem? Percebeu? Ou seja, o ângulo eu é entre alguém na vertical e alguém na direção do plano. Eu. Certo? Tá. Bom, esse ângulo aqui é o ângulo eu. Eu vou esticar normal agora. Certo? Concorda que se esse ângulo é θ, esse daqui também é θ? Concorda? Oposto pelo vértice. Quanto que dá o ângulo eu mais o ângulo θ? 90. Ah, então aqui também é θ. Certo? Então você já tem como achar o coeficiente de atrito. Você olha a inclinação do corpo. Você não precisa olhar para as forças. Você olhou aqui, ó. A hora que ele está na eminência do movimento, você vem e calcula a tangente desse ângulo. É assim que o engenheiro calcula. Ele não olha para o movimento quando ele está na horizontal. Ele olha naquela situação de iminência. Certo? Então, o coeficiente de atrito é a tangente dessa inclinação. Porque esse ângulo é o ângulo que vai aparecer aqui. Certo? Ah? Não, é bem engenhoso, né? Bem inteligente, né? E um detalhe, você só usa conhecimento de ensino médio. Vocês podem ver que eu não usei nada. Eu usei o quê? Ângulos. Só que eu não falei a mentira que vocês ouviram que tem duas forças separadas, né? Que é uma mentira. Tudo bem? Certo? Ficou feio aqui, hein? Bom, mas vamos voltar então. Temos agora um problema. Aliás, vamos brincar de ser engenheiro hoje. Então, meio de meia, nós vamos brincar de ser engenheiro, tá bom? O que é brincar de ser engenheiro? É fazer um cadastro no Uber? Não. É pensar bastante. Certo? Vamos avaliar agora o trabalho. Eu sei calcular o trabalho de uma força constante. Gente, eu estou falando sério que nós vamos pensar como engenheiro. Vamos pensar agora trabalho de uma força variável. E agora eu não quero que o caminho seja necessariamente uma linha reta. Ao longo de uma curva. Então, olha só. Eu vou imaginar o seguinte, ó. Eu vou apelar para a minha boa e velha amiga matemática. Para ficar mais simples, eu vou colocar só duas dimensões. Ou seja, x, y. Ó.
Imagine que eu peguei esse corpinho amarelo e eu estou trazendo esse corpinho amarelo, Giovana, por aqui, ó. Certo? E aí tem uma... Quem é que está fazendo aquilo? É a Giovana. A Giovana está realizando aquele trabalho. Tudo bem? Só que a Giovana não está aplicando a mesma força o tempo todo. Então, olha só. A Giovana, aqui, ela aplicou essa força aqui, ó. Que eu vou chamar de F1. Aí aqui foi mudando, não sei. Aqui ela aplicou uma força que eu vou chamar de F2. F3. F4. F5. E aquela termina com F6. Certo? Primeira pergunta. A Giovana realizou algum trabalho? Sim ou não? Sim, porque ela aplicou força e essa força atuou ao longo de um deslocamento. Então, outra pergunta. A Giovana transferiu energia para esse sistema. Tá certo? Agora eu vou fazer duas perguntas que são a mesma. Qual o trabalho realizado pela Giovana? Ou quanto de energia a Giovana transferiu para o sistema? Ótimo. Ótimo. Não, assim, perguntaria, Heitor, como que você vai calcular? Responde a resposta mais sincera do mundo. Não tenho a menor ideia. Essa é a mais sincera. Por quê? Porque você só sabe calcular trabalho, olha só, você só sabe calcular trabalho em uma condição. Qual que é a única condição que você sabe calcular trabalho? Linha reta e se a força for constante. Só que trabalho tem uma vantagem. Trabalho é uma grandeza escalar. Então, olha assim, olha aqui como que o engenheiro pensa. O Heitor falou uma coisa legal, fazia uma média. Eu não vou utilizar a palavra média. Eu vou utilizar a palavra aproximação. Certo? Então, o Heitor vai fazer o seguinte, olha, cara, é mais ou menos assim que o engenheiro pensa, tá? O engenheiro ele pensa o seguinte, olha, é impossível, com o conhecimento que eu tenho, eu calcular o trabalho total. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular uma aproximação para esse trabalho. Todo mundo de acordo? E aí depois eu vejo como que eu posso fazer para melhorar essa aproximação. Certo? Tudo bem? Eu já falei para vocês a diferença do físico, do matemático e do engenheiro. Você pergunta quanto que é 2 mais 2. O matemático vai falar assim, depende do espaço vetorial. No espaço vetorial real, 2 mais 2 é 4. Você pergunta para o físico, quanto que é 2 mais 2? 3,9999. Dentro da margem de erro, pode aproximar para 4. Aí você pergunta para o engenheiro, quanto que é 2 mais 2? 4. Mas pode pôr 6 que aguenta. Porque o engenheiro trabalha com aproximação. Certo? Então, vê se vocês entendem e sejam sinceros comigo. Eu vou fazer o seguinte. Tá vendo esse trecho? Eu vou aproximar esse trecho. Esse trecho aqui eu vou dizer que ele é uma linha reta. Não dá muito boa a aproximação, não. Mas... E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar que ele andou assim. E aí esse daqui é o delta S1. Tudo bem? E eu vou fazer outra aproximação. Eu vou dizer que ao longo desse trecho, ó, é a aproximação, que ao longo desse trecho a força foi constante e valia F1. Tudo bem? Então fiz duas aproximações. Considerei que é uma linha reta e considerei o que mais? Que a força é constante. Tudo bem? Se, considerando essa aproximação, ao longo desse trecho, eu poderia dizer que ao longo daquele primeiro trecho, a quantidade de energia transmitida foi F1, produto escalar delta S1. Ao longo daquele pequeno trecho. É uma aproximação. Tudo bem? O meu, a aproximação é boa ou ruim pelo desenho? O que você acha? Quem que acha que ela está boa? Assim, dá para melhorar? Não? Então vamos pensar. Então, aí eu vou fazer o seguinte então. Esse segundo trecho,
Eu vou fazer a pergunta agora. Esse segundo trecho, se eu fizer essa mesma aproximação, seguir a mesma ideia de aproximação, é uma aproximação melhor ou pior? Porque ele parece ser mais reto? Bom, mas nesse segundo trecho, eu teria o que então? Que eu teria mais F2, produto escalar, delta S2. Entenderam a ideia? Que eu vou fazer tudo isso, né? Tudo bem? Mais, blá, 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 blá. Então, eu vou escrever. E aí, o trabalho total seria aproximadamente essa soma. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Isso é uma primeira aproximação. Agora, vamos pensar como engenheiro. Melhora essa aproximação para mim. Não, aquilo ali não é um gráfico, aquilo ali é uma trajetória, tá? Aquilo ali eu estou imaginando que ela está indo ao longo daquele caminho. Vixe, aí você piora a aproximação, né? Se você faz direto até o F6, porque assim, ó, vamos pensar, quais são as fontes de aproximação? O que eu estou aproximando? Eu estou aproximando curvas a retas. E outra aproximação que eu estou fazendo é que eu estou dizendo que a força é constante ao longo desses trechos. Eu estou fazendo duas mentiras. Você ia falar? Gostei dessa ideia. Olha, qual que é o seu nome mesmo? Olha o que o Gabriel falou. E se eu dividisse em mais pontos? Por exemplo, agora. O que aconteceu com essa aproximação naquele trecho ali? É melhor ou pior que a anterior? É melhor, por dois motivos. Está mais perto de uma reta. E como diminuiu o tamanho, também deu pouco espaço para a força variar muito. A força ainda varia. Só que ela não varia tanto igual ela variava naquele espaço grande. Estamos juntos? Certo? Então, agora eu não vou ficar colocando os desenhos. Fiz aqui. Pronto. Se eu dividir agora, melhorou a minha aproximação? Mas eu acho que ainda não está boa. Heitor, como é que eu faço para melhorar mais a minha aproximação agora? Coloco mais ponto. Certo? Boa, Heitor. Boa. Agora a aproximação ficou boa, não ficou? Dá para melhorar? Certo? Sempre dá. Ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever da seguinte forma, vamos ver se vocês compreendem. O trabalho total é aproximadamente. O que eu estou fazendo? Cada trecho, eu estou fazendo o produto escalar, força por delta, vezes delta S. Quando eu faço aquilo em cada trecho, eu estou considerando a aproximação que cada trecho é uma pequena linha reta e cada trecho a força é constante. Tá? Para não ficar escrevendo tudo isso F1, eu vou colocar um índice I aqui. Tudo bem? Estou colocando um índice I. Fala. A gente conseguiu aproximar o deslocamento. Mas e a força? Vai na mesma? Não, porque ó, a partir do momento que eu dividi, aqui eu vou colocar o outro F2. Entendeu? Aqui vai vir, aí o F2 passa a ser esse. O F3 passa a ser esse. Mas, por exemplo, Eu tenho que conhecer. Não, eu tenho que conhecer. Né? Eu tenho que conhecer os valores das forças em todos os pontos. Tá? Só que, o que eu fiz? Eu não fiz F1 delta S1, mas F2 delta S2. Eu não somei tudo. Então, para simplificar, Ana larga esse celular. O que eu vou fazer é isso aqui, ó. Somatório com I de 1 até N. Consegue entender aquela notação ou eu preciso explicar ela mais detalhadamente? Consegue entender? Olha aqui, ó, claro. Aqui está o índice. Isso daqui é como se fosse um contador. É uma maquininha que conta. Então, começa no 1. Aí você vê aqui, ó. F1 produto escalar delta S1. Vai para o 2. Só que coloca um mais. F1 delta S1, mais. F2 delta S2, mais. F3 delta S3, mais. Foi, parece que foi. Teste, foi. Voltando. Então, peraí, quem que eu tinha parado?
Ah, o eu. Que N que você escolheria? 1533. Ótimo. Dá para melhorar? Ou seja, quanto maior o N, melhor a aproximação. Entenderam como é que o engenheiro trabalha? Só que um matemático não estaria disposto a essas aproximações. O matemático estaria querendo, de qualquer forma, uma igualdade. O matemático, ele quer uma igualdade. Aí eu pergunto para vocês, para que isso seja uma igualdade, eu tenho que dividir em quantas partes? Infinitas. É possível? Não. Mas a matemática tem uma técnica muito top para nós. Quer ver? Olha essa conta. Vai embora. Perceberam qual que é o esquema? Qual que é a próxima parcela? Qual que é a próxima parcela? Depois, 1 por 32. A soma vai ter infinitas parcelas. Dá para realizar essa soma? Não. Mas dá para saber o resultado. Como é que eu posso saber o resultado de eu somar infinitas parcelas, mesmo sem fazer a conta? Usando alguma técnica. Olha a técnica que eu vou usar. Aqui é S, né? Eu vou pegar o S e vou multiplicar por meio. Isso equivale a pegar cada parcela e multiplicar por meio. Então, quanto é que ficaria a primeira parcela? Meio. Quanto é que ficaria a segunda parcela? 1/4. Terceira parcela? 1/8. E por aí vai. Certo? Certo? Aí o que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. Faz essa equação menos essa. Quanto que dá S menos meio S? Não. S meio menos meio S? Meio S. Ah, mas se eu subtrair desse lado para manter a igualdade, o que eu tenho que fazer? Subtrair do outro. Bom, 1 fica... Olha que legal. Meio menos meio. Vai cancelar todo mundo, concorda? Portanto, meio S vale 1. Portanto, quanto vale S? 2. Então, eu não precisei fazer a conta, mas eu sei o resultado. Eu sei quanto que vale S. 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais não sei o quê. Quanto que vale? 2. A matemática tem essa técnica para nós. A matemática, ela fala assim, ó. Você não precisa saber somar os infinitos termos. Tá? Mas você pode saber o resultado que você atingiria caso você somasse. Aqui foi uma técnica. Vocês já estão no ensino superior, vocês conhecem uma outra. Limite. Limite quando n tende a mais infinito. Esse é o operador matemático que me permite calcular. Então, como é... Cara, olha como a vida de vocês vai ser fácil quando vocês tiverem uma força... Olha como a vida de vocês vai ser fácil quando vocês tiverem que calcular o trabalho de uma força variável. O que você faz? Você calcula a soma de n vezes o produto FI delta SI, faz aquele somatório, e depois calcula o limite quando n tende a infinito. Tá certo? Porque, olha que legal. Vamos parar para pensar. À medida que o n vai se transformando num número muito grande, o que vai acontecendo com cada pedacinho delta SI? Vai ficando cada vez menor. Certo? Vai ficando cada vez menor. Eu vou escrever isso aqui de outra forma. Olha aqui, Ana, sossega. Vou escrever isso aqui de outra forma. Que símbolo que é esse? Oh, que símbolo que é esse? Somatório. Você sabe por que usa esse símbolo? Porque isso aqui é o S, em grego. É o sigma. Certo? É o sigma. Tudo bem? Só que quando os caras começaram a escrever somatório para o cálculo, eles ficaram com preguiça. Ah, vamos usar o grego, não, vamos usar o S normal. Usaram esse S aqui. Certo? Só que você viu que eu não deixei espaço para escrever limite, né? Sabe por quê? Porque os caras também ficaram com preguiça. Eu falei assim, ó, o que eu sei? À medida que o N cresce, o delta S fica cada vez menor. O delta
é também uma letra grega, é o D maiúsculo. Para indicar que ele fica menor, eu vou colocar um D minúsculo. Pronto. É assim que nós vamos calcular o trabalho. Integral. Vocês não vão fazer isso aqui. Porque vocês ainda não aprenderam esse tipo de integral e nem aprenderão esse semestre. Porque aqui é uma integral de uma função vetorial ao longo de um caminho. Certo? Vocês só sabem calcular... Vocês já viram alguma coisa de integral? Não, tá. Tá certo. Vou partir do pressuposto que vocês não viram nada. Mas as integrais que vocês vão aprender... Não vai ser falado isso, mas ela é integral apenas ao longo de linhas retas. Tá bom? Então, eu vou ensinar a técnica para resolver integrais ao longo de linhas retas na hora que a gente voltar. Tá certo? Mas é assim que nós vamos calcular trabalho de força variável. Certinho?